Gazeta Entrevista está de volta. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar a entrevista com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassen. Nós estávamos falando a respeito da vacinação. Brasileia já começou a vacinar a população a partir dos 18 anos. Eu quero saber como é que está a cobertura vacinal da cidade, prefeita, porque aqui em Rio Branco, fazendo uma comparação, nós já estamos na casa dos 30 anos, para usar uma expressão popular, né? Estamos na casa dos 30 anos, mas a nossa cobertura vacinal é muito baixa, não chega nem a 10% ou algo próximo disso. Como é que está a Brasileia? Então, lá nós fizemos uma divisão. Nós temos a parte rural, né? Nós pegamos uma equipe, estamos fazendo buscativa e vacinação na área rural e na cidade. Nós já chegamos, como você bem disse, na casa dos 18 anos, né? E isso também parte, aqui eu tenho que reconhecer o trabalho dos meus colegas prefeitos da região. Na verdade, não só brasileiro, mas o Alto Acre. De Assis Brasil a Chapuri, nós estamos vacinando a partir dos 18 anos. Por isso que nós fomos a primeira região do Acre a conseguir a bandeira verde, né? Com a bandeira verde, várias situações de acordo com o Ministério da Saúde já é permitido. Nós já vacinamos 11 mil pessoas em Brasileia. Isso significa dizer que nós já estamos na casa dos 50% da população adulta vacinada. Também, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, já é permitido fazer, já flexibilizar. Por isso que você viu recentemente em Brasileia, algumas pessoas perguntaram, mas a gente está em meio à pandemia, por que está fazendo essas atividades? Todo mundo usando máscara, mas nós já podemos flexibilizar lá, né? Então, graças a esse trabalho em conjunto dos 4 prefeitos. Bom, eu estou perguntando isso porque aqui em Rio Branco, quem entende de saúde pública, de gestão em saúde, fala que a Prefeitura de Rio Branco poderia fazer uma busca ativa, mais intensa. Mas vocês, com uma cobertura de mais de 50%, parece que tem que ensinar a Prefeitura de Rio Branco, né? Porque 50%, quem dera que nós estivéssemos assim por aqui. Prefeita, eu quero... Lá nós fizemos isso, viu, Itaã? Fizemos busca ativa. Não só na cidade, mas na área rural também. Nós temos 40% da nossa população hoje de Brasileia é rural. Então, nós temos 3 equipes que fazem esse trabalho na zona rural. Nós fazemos nossos mutirões de vacinação na cidade. E na cidade, nós também temos uma equipe que faz busca ativa para as pessoas com comorbidade. A gente não espera que elas vá até a nossa unidade de saúde, nós vamos até ela. Além disso, promovemos arraial cultural, vamos para dentro das quadras onde as pessoas estão jogando e faz um mutirão lá na frente. A nossa equipe de saúde está determinada, é uma equipe aguerrida. Eu tenho que agradecer a minha equipe. É de domingo a domingo, tá, então? É um sacrifício. Nós estamos, desde janeiro, vivendo o combate à Covid. Prefeita, Ramais, eu queria saber da senhora como é que está o planejamento. O verão está aí, já chegando. Na verdade, o mês de junho já foi um mês bastante seco. E eu queria saber o que vocês planejaram em relação ao Ramais. Participação do Estado nessa parceria e se existe o INCRA aí na sua agenda, porque o INCRA parece que saiu da agenda pública, né? Que pauta importante, tá? Primeiro quero te parabenizar. Nós temos 1.800 quilômetros, 1.890 quilômetros de ramais. Desses 500 quilômetros, mais ou menos, aproximadamente, é de reserva extrativista. Em tese, de responsabilidade do governo federal. Em tese, não. É de responsabilidade do governo federal. Nós temos 6 projetos de assentamentos em Brasileia, que também é de responsabilidade do governo federal, do INCRA. Eu estou no meu primeiro ano do segundo mandato, portanto, 5 anos à frente da Prefeitura de Brasileia. Nunca, nesse período, tivemos a participação do INCRA dentro das reservas e dentro dos projetos de assentamentos. Em absolutamente nada. Até o presente momento, Brasileia não foi contemplada. E não foi por falta de tentativas, não foi por falta de tratativas, nem por falta de cobranças. O que ocorre? Onde é que as pessoas moram? Nos municípios. Onde é que a ponte quebra? Onde é que tem um problema? Dentro dos municípios. Então, hoje, a Prefeitura de Brasileia teve que assumir as responsabilidades do governo federal no que tange aos ramais do nosso município, né? Às reservas extrativistas e aos projetos de assentamento. Se eu tivesse que, teoricamente, ficar com aquilo que seria de responsabilidade da Prefeitura, do município,
eu te garanto que eu conseguiria fazer todos os anos o que sobra para o município de Brasileia, que seria em torno de 900 quilômetros de ramais. Ano passado, somente no ano passado, nós fizemos 900 quilômetros de ramais. Esse ano, a nossa programação está também para executar 900 quilômetros de ramais. Prefeita, você teve parceria com o governo? Sim, tive parceria com o governo. É por isso, então, que eu respondo para você que um coração grato precede a honra. Eu não tenho como fazer uma parceria com o governador, com o governo do estado, perdão, melhor dizendo, e não reconhecer isso. Eu reconheço. Foi pouco? O que foi? Foi pouco. Dá para mim fazer? Não vai dar problema no sinal. A prefeita, justamente nesse momento, esse sinal tá danado. Vamos ver se a gente retoma o sinal com a prefeita Fernanda Hassem. Foi importante a declaração dela a respeito da participação do INCRA ou da omissão do INCRA na gestão pública de Brasileia. Sabe por quê? Porque na gestão do presidente Jair Bolsonaro não havia nenhum cristão que tivesse o entendimento de que o presidente Jair Bolsonaro fosse fortalecer o INCRA, uma política nacional de reforma agrária. Isso não está na agenda do presidente Jair Bolsonaro, nem quando ele era candidato. Isso ele não foi desonesto, de forma alguma. Agora, importante na fala da prefeita, porque ela disse que gestões anteriores, o INCRA já estava ausente da rotina ali da gestão pública do município de Brasileia, antes mesmo de Bolsonaro. Nós retomamos o contato com a prefeita? Prefeita, me ouve? Prefeita, sim. Prefeita, a senhora, eu achei importante a sua declaração, porque faz um recorte histórico que antecede a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Então, a questão do INCRA, essa ausência do INCRA na região aí, é algo que já vem de antes, né? Eu tenho que ser justa. Na minha gestão desde 2017, já não havia. E do prefeito que me antecedeu, o último ano dele também não tinha. Então, o INCRA está ausente do município de Brasileia desde 2016, que não tem uma ação dentro do município. Recém, eu recebi um superintendente do INCRA lá e eu quero aqui de pronto também fazer esse reconhecimento a ele. Superintendente de uma gentileza, eu percebo nele a boa vontade de trabalhar, mas não compete a ele, né? Ele não gere o orçamento, né? Mas, lamentavelmente, a gente passa por essas dificuldades. Em conversa com os colegas prefeitos, eu percebo que não é só brasileiro, na verdade, o Acre está sofrendo com essa ausência. E isso não é culpa da superintendência local nem dos servidores locais, é preciso um olhar diferenciado, né? O governo federal sempre falou muito, e aí você muito dá razão, lá atrás, quando ele falava sobre os projetos de assentamentos, ele nunca fez compromisso, né? Mas ele fez compromisso com a produção rural. Quando se falava de reserva, antes quando se falava de reserva, você só imaginava a parte da produção. Hoje, dentro da reserva, nós temos boi dentro da reserva, né? Hoje, dentro da reserva, a pecuária reina, né? Em todos os lugares. A gente tem que parar de hipocrisia, de dizer que não acontece, que acontece. Né? Eu rodo, eu conheço Brasileia na palma da minha mão. Onde você perguntar onde é que tem uma colocação tal, onde é que eu passo por lá. Então, hoje as pessoas melhoraram. Graças a Deus, quem está no campo melhorou a sua vida, graças a Deus. Muito se falava antes, você tem que... as políticas ambientais, nós temos que ter as políticas ambientais garantidas e preservadas. Mas nós também temos que se preocupar com quem está lá dentro, o que é que vai comer. Né? Como é que vão sobreviver. Então, hoje, o morador da reserva, ele não só sobrevive do que ele planta, mas ele também está buscando outra fonte de renda, como é o caso da pecuária. Prefeita, teve uma pesquisa recentemente, no último final de semana, uma pesquisa FIEAC Data Control, e das 3 grandes áreas da gestão, falando em governo do Estado, né? Saúde, segurança e educação, a educação foi a pior avaliada. Nas áreas de saúde e de segurança pública, a gestão do governador Gladson Cameli é bem avaliada. A educação não é que esteja mal avaliada, mas de todos os 3, a pior avaliação é na educação. A senhora, como gestora, como prefeita, a senhora sente o porquê dessa avaliação ruim da educação?
A senhora, como prefeita, entende que a educação do município não está dialogando muito com o Estado? Poderia ser melhor essa conversa? É assim, sabe, tá? Na verdade, tanto a segurança pública como a saúde, nesses 2 últimos anos, elas foram instigadas, por conta do Covid, a mostrar o serviço, a mostrar que veio. A educação foi um processo novo para todos nós, inclusive na rede municipal. Como nós faríamos? Ficou um tempo parada, depois veio a parte remota, o trabalho remoto. Eu penso que faltou, e aí eu me incluo nisso também, eu tenho que ter humildade para me incluir nisso também, faltou de nós gestores, de todos nós, e isso também ao governo do Estado, e quem estava na pasta, conversei recente com a secretária atual Socorro Neri, e eu manifestei essa minha opinião. É preciso dialogar mais. A questão da educação, ela está refletindo na assistência social, está refletindo nas pessoas. Não pense que no interior as crianças elas estão em casa esperando dar o horário, e isso eu acredito que vai também aqui em Rio Branco. Para vir para a aula remota, elas estão na rua, a grande maioria. Vamos ter um desafio gigantesco, vai ter uma lacuna aí na parte da formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, há um desafio muito grande. Faltou dos servidores também, e aqui eu tenho que reconhecer, como eu disse, há uma certa insatisfação geral da classe da educação, é tanto que houve greve no Estado, né? Houve várias cobranças de pleitos anteriores, que justas, inclusive. Eu também fui muito cobrada no município. Nós estamos procurando reaproximar esse diálogo. Eu, por exemplo, eu sou uma das defensoras que o Estado e os municípios voltem esse diálogo e também já pensem em uma possibilidade, já para o segundo semestre de agosto, retomar as aulas. Já começar a retomar as aulas. No Alto Acre, por exemplo, como estamos avançando na vacinação, estamos avançando na bandeira verde, talvez nós sejamos a primeira região a voltar com as aulas. Do jeito que era antes, não, tá? As nossas equipes de educação estão sentando para montar um plano para nos apresentar. Nós vamos convocar o Ministério Público, nós vamos convocar o governo do Estado, nós vamos pegar modelos de fora, de como é que está funcionando, para que gradativamente a gente possa retomar as nossas aulas presenciais, né? E eu vou concordar com você, que eu acho que faltou de nós um diálogo maior com essa categoria. Por falar em falta de diálogo, uma outra área da gestão que também, quem entende do assunto, diz que o governo está conversando pouco com as prefeituras, diz respeito à assistência social. E isso ficou muito claro durante esse período de inverno, nesse último inverno que teve, com as várias enchentes em várias regiões do Acre. Não havia uma política de assistência social com informações que permitissem, porque teve gente, prefeita, que foi beneficiado mais do que deveria e outras pessoas ficaram sem, por falta de conversa entre o Estado e a Prefeitura. Como é que está isso aí na assistência social no município? Também está assim? Nós tivemos algumas dificuldades, tá? Em meio à maior crise financeira, social e sanitária, nós tivemos um corte de repasses do governo federal por 6 meses. Toda a assistência, todas as secretarias de assistência sociais ficaram sem esse repasse do governo federal. Recém agora é que voltou a fazer. Fazer gestão é desafiador. Você não tem como você fazer gestão, o recurso cai e você querer gastar o recurso, aí vai acontecer isso que você está falando. Alguns serão melhores beneficiários e outros serão totalmente desassistidos. Isso na área da assistência, é minha formação, eu sou assistente social, é terrível, é gritante. A gente trabalha na universalização dos direitos. Trabalhar a universalização dos direitos significa dizer planejamento. O gestor precisa conhecer seu estado. O bom gestor precisa conhecer seu município. Sejam elas o governo, o presidente, os secretários são convidados a conhecer suas pastas. Não dá para o recurso chegar e ele querer gastar. Lá em Brasília, por exemplo, nós fazemos um planejamento. Nós identificamos, nesse período de crise, que nós temos 450 famílias em área gritante de vulnerabilidade social. Nós identificamos que nós temos 97 mães de família, que são as famosas arrimas de família. 97 que estão em situação precária. Nós pegamos recurso próprio e nós estamos levando assistência para essas mulheres. É um projeto somente com as mulheres. Por que, Fernando, só com as mulheres?
são arrimos de família, tá? Eu não teria como identificar se eu não tivesse feito um planejamento antes. Elas não têm feijão para colocar para os filhos. Então, nós pegamos, através desse planejamento, eu estou dando esse exemplo porque esse exemplo serve para o Estado, Claro, esse exemplo serve para claro. outras prefeituras, do planejar, do sentar. Eu faço gabinete itinerante, eu vou para as ruas, e quando eu vou para as ruas, não tem ninguém me falando, eu estou vendo. O gestor, se ele quer conhecer a tua pasta, ele quer conhecer aquilo que ele governa, ele tem que andar. Prefeita. Ele não pode emprestar ouvidos para fofocas, ele não pode emprestar ouvidos para políticas partidárias, ele não pode ter lado, o lado dele tem que ser a população. Ele deixa isso para a eleição. Essa ideia de não prestar atenção, não colocar o ouvido para prestar atenção em política partidária, eu vou lhe fazer uma provocação e com isso a gente termina que o nosso tempo já acabou. Imagine que a senhora esteja no meio da ponte, aquela pinguela entre Epitaciolândia e Brasileia. A senhora está no meio da ponte, o rio Acre está cheio, aquele ribanceira descendo, correnteza forte. Aí de um lado do barranco está o Jorge Viana com salva-vidas e no outro está o Gladson Cameli. Para que rumo a senhora vai, prefeita? Olha só, aí eu vou lhe dar uma resposta provocativa também. Puxa o histórico da prefeita Fernanda Hassem. Sempre teve lado, sempre teve postura, né? Eu defendo onde estou, defendo as posturas que sempre tive. No momento em que, se isso acontecer, eu ter que, claro que vocês, como eu te disse, que eu vou ter que escolher, vai chegar um dado momento que eu vou ter que escolher. Mas não conte com a prefeita Fernanda Hassem para servir de moeda de troca para nenhum partido político. Não conta, e aí vai um recado para as lideranças políticas, não conta com a Fernanda Hassem para estar aí servindo de moeda de troca e nem para fazer essa política pequena. Se for para fazer política grande, me chama. Se for para fazer política estadista, me chama. Eu tenho um lado, e o Acre vai saber que eu tenho um lado. Espero que a senhora coloque essa informação primeiro aqui no Gazeta Entrevista, mais tarde. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Tan. Um bom trabalho, um bom dia e muito obrigada pelo privilégio de poder falar para o povo acreano através desse excelente mecanismo de comunicação. Parabéns pelo teu profissionalismo. Eu te conheço há anos. Lá atrás, na comunicação, nós já trabalhamos juntos. Peço desculpa pelas brincadeiras. Imagina. Eu penso que não é momento ainda dessa decisão. Alguns colegas, amigos têm dito, prefeita, por favor, quando você for falar, me procure, fale com a gente. Eu tenho maior respeito pelo trabalho que vocês fazem. E tenha certeza que vocês me ajudam a fazer gestão. Não só a população, mas a imprensa, o bom gestor tem que ouvir a imprensa. Porque a imprensa conversa com todo mundo. O cidadão lá do bairro, lá do Tancredo, lá do Taquari, lá do... É isso mesmo. Conversa com a imprensa. Perfeito. Então, parabéns pelo serviço, pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pela sua participação. Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia, aqui no Gazeta Entrevista. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos aqui com o programa já já.